grande projeto do senador Paulo Bauer, dizer que o PMDB encaminha favoravelmente a votação do projeto e registrar também o importante relatório da senadora Simone Tebet, que defendeu aqui no plenário e que efetivamente é uma ação que complementa a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, nesse momento em que se discute superávit, déficit, em que se discute mecanismos de acompanhamentos importantes para que não se gaste mais do que se arrecada, esse projeto, senador Paulo Bauer e senadora Simone, complementa um arcabouço de instrumentos que é importante que o governo lance mão para que se atinja o âmago do que é a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o PMDB encaminha o voto sim, favorável, louvando a relatoria e o projeto que for apresentado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Senador Capiberibe, senador Cássio Cunha Lima. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o senador Paulo Bauer, a senadora Simone, pela ideia de aprimorar os mecanismos de controle. Nós estamos vivendo uma das maiores crises da história desse país. Aliás, é uma sucessão de crises. Nós não podemos falar especificamente nessa, porque o Brasil, as crises se sucedem, mas essa, na verdade, é mais do que uma crise, é um estado de desconfiança da sociedade. E a gente precisa, de fato, aprimorar os mecanismos de controle do Estado. E, sobretudo, convidar a sociedade para exercer controle social, para poder acompanhar, assim como a lei de responsabilidade fiscal veio tentar equilibrar as finanças públicas, é fundamental que a sociedade agora exerça, se doe um pouco, que cada cidadão, cada cidadã tire um pouco do seu tempo para fazer o acompanhamento dos gastos públicos através dos portais de transparência que todos os estados têm disponíveis, as prefeituras, e aquelas que não têm, o cidadão pode recorrer ao fiscal da lei, que é o Ministério Público, para exigir que todos prestem contas dos recursos arrecadados, dos impostos que pagamos, que corresponde hoje a 36% do PIB. É muito dinheiro, são 5 meses de trabalho que cada brasileiro, cada brasileira entrega nas mãos do Estado, e isso não se reverte em serviço de qualidade, que seria a obrigação do Estado. Mas uma série de fatores impedem que esses serviços cheguem na qualidade desejada. Por isso eu queria parabenizar e encaminhar o voto sim. Senador Cássio Cunha Lima, uma palavra, Vossa Excelência. Se os caras fossem bandidos mesmo assim... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a exemplo do que já fizeram os senadores que me antecederam, quero, nesse primeiro momento, felicitar o deputado Paulo Bauer, autor da propositura, pela iniciativa de fazer com que mudanças, através da lei complementar, tornem efetivo o Conselho de Gestão Fiscal do nosso país. Para quem nos acompanha pela rádio e pela TV Senado, traduzindo melhor o espírito da propositura do projeto do senador Bauer, trata-se de criar, no ambiente da gestão fiscal, um conselho efetivo, a exemplo do que já acontece com os conselhos de saúde, educação e de várias outras áreas do governo. Portanto, o senador Paulo Bauer remete para a lei ordinária a definição da composição, as atribuições desse conselho. Desde o advento da lei de responsabilidade fiscal, que foi um indiscutível avanço no nosso país, fruto da preocupação responsável que o governo do PSDB teve com as finanças públicas, criando a base para que o país pudesse ter a sustentabilidade necessária para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento econômico, que carecíamos da regulamentação e o funcionamento pleno deste Conselho. Então, ao tempo em que cumprimento o autor da propositura, saúdo também a relatora, a senadora Simone Tebet, que fez um trabalho dedicado, como sempre, competente, zeloso, na relatoria da propositura, e antecipo desde já o encaminhamento do PSDB, que será naturalmente favorável à aprovação do projeto,
somando-me a tantos outros que já manifestaram o regozijo pela proposta e as felicitações ao autor e à relatora da mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Só para acrescentar, senhor presidente. Senador Randolph. Presidente, só para registrar e justificar meu voto favorável à indicação de embaixador anteriormente. Registrará as manifestações de Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia. Eu queria saudar a presença aqui no plenário, o senador Renan Calheiros, do ex-deputado Adroaldo Streck, um jornalista, colega, e uma figura muito encantadora, foi deputado do PSDB e que honrou aí o seu mandato constituinte na Câmara Federal. Então, bem-vindo à casa, deputado Adroaldo Streck. Nós registramos com muita satisfação, interpretando as palavras da senadora Ana Amélia, a presença do deputado Adroaldo Streck no Senado Federal. Senhor presidente, senador Serra, com a palavra Vossa Excelência, e senador Valdemir Moca na sequência. Trata-se de um projeto positivo que eu espero que o Poder Executivo mande logo um projeto de lei ordinária a esse respeito. Queria elogiar o nosso senador Paulo Bauer pela iniciativa, pela flexibilidade em ouvir opiniões, debater, discutir, aprimorar seu projeto. E queria elogiar também, senhor presidente, a nossa relatora, senadora Simone Tebet, que fez um trabalho irretocável no sentido da preparação do projeto, que, se Deus quiser, virará lei no futuro próximo. Muito obrigado. Senhor presidente. Marcado para 1h amanhã lá no Jabruz. Senhor presidente, para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Senhor presidente, para encaminhar. Senador José Agripino, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Só para manifestar minha opinião sobre a iniciativa do senador Paulo Bauer. Ele foi precisão cirúrgica, porque se existe uma coisa que seja hoje, uma unanimidade nacional, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ninguém se atreve a criticá-la como instrumento de controle e de gestão de finanças públicas. Foi um marco da administração pública do Brasil. Eu já tive a oportunidade de falar várias vezes sobre o significado da LRF, os seus idealizadores, a ação de Martos Tavares, que era ministro do Planejamento, e eu fui presidente de comissão à época da discussão e participei da sanção dessa lei. Trabalhei e ajudei a que esse diploma legislativo existisse em benefício da correta gestão pública brasileira. Só que ela ainda contém algumas imperfeições. A senadora Simone Tebet fez um competente relatório, focado, específico em cima daquilo que o senador Paulo Bauer propõe. O Conselho de Gestão Fiscal é uma espécie de peça de retórica, porque é composto por representantes de prefeitos, vereadores, governadores, entidades de classe. Quais? É uma pulverização monumental, inespecífica e ineficaz. O senador Paulo Bauer procura dar foco àquilo que precisa ter foco, procura dar objetividade e dá, de forma focada, atribuições ao Conselho de Gestão Fiscal. As atribuições que não estavam exatamente bem definidas. Quais são as atribuições? Por exemplo, o Ministério da Fazenda resolve aumentar um imposto. E o Conselho de Gestão Fiscal não tem o direito de se manifestar? Não tem o direito de se manifestar a favor ou contra, dar opinião e fazer o aprimoramento? Com este projeto de lei relatado pela senadora Simone e da iniciativa do senador Paulo Bauer, esse tipo de lacuna é preenchido. O Conselho de Gestão Fiscal passa a ter uma visibilidade mais clara, passa a ter mais nitidez. É uma iniciativa meritória em cima de uma lei importante, que nós estamos apreciando e que vai ser aprovada por unanimidade, porque essa matéria traz à votação
do governo e da oposição. Elas confluem, tanto o governo como a oposição, para o aprimoramento de uma lei que é importante para o país. De modo que eu quero cumprimentar a senadora Simone pelo relatório competente e a iniciativa do senador Paulo Bauer pelo projeto de lei que aperfeiçoa um diploma legislativo que é aplaudido pelo Brasil inteiro hoje. Porque na época não era. A época da concepção da lei de responsabilidade fiscal, o Partido dos Trabalhadores ficou contra esta lei. Hoje é uma unanimidade nacional. De modo que, com os meus cumprimentos, o meu partido vai votar a favor desta matéria. Senador Valdemir Moca, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, ao tempo que cumprimento o senador Paulo Bauer, autor do projeto, e a relatora, a nossa querida Simone Tebet, pela oportunidade, e é sem dúvida nenhuma, grande contribuição que esta casa está dando ao país. Mas eu queria, senhor presidente, aproveitar o momento e sugerir a Vossa Excelência e a mesa diretora. Nós temos, contando com essa semana, 3 semanas. Eu tenho impressão que várias são as matérias, de impressão não, tenho certeza que várias são as matérias que interessam ao país. E aí eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, a mesa diretora e ao conjunto de líderes desta casa, que façamos, no comando e na liderança de Vossa Excelência, uma pauta que possa realmente dar ao país aprovação de matérias que, sem as quais nós vamos terminar o ano com esse país numa dificuldade muito grande. E quando eu digo país, eu não estou me referindo ao governo, eu estou me referindo à população como um todo, à indústria, ao comércio. As pessoas estão ficando muito preocupadas e nós precisamos, na minha avaliação, de uma pauta especial em que pese projetos que têm todos os méritos, mas nós precisamos priorizar aquilo que, neste momento, considerando o prazo exíguo que nós temos essa sessão, essa semana e mais 2 semanas. Então, eu acho que era necessário que a mesa diretora apresentasse, junto com os líderes, as matérias são essas e nós temos que aprová-las ou discutir ou rejeitá-las se for o caso. Mas é preciso ter uma pauta de final de ano que espelhe a necessidade e a urgência que esse país tem de votar matérias importantes para o conjunto da população. Quero agradecer a intervenção lúcida do senador Valdemir Moca, dizer que concordo, senador Valdemir Moca, com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Nós precisamos sinalizar de todas as formas com relação a 2016 e a maior sinalização que o Legislativo dará é votando uma pauta consistente. Aqui no Senado Federal, nós não temos nenhuma matéria atrasada. Todas as matérias, elas foram apreciadas, à exceção da repatriação, que trancou a pauta nossa no final do semestre passado, depois, num acordo de procedimento do governo com a Câmara dos Deputados, a matéria foi levada para tramitar primeiro na Câmara dos Deputados. Eu estou, neste momento, designando o senador Walter Pinheiro para ser o relator da matéria nas 3 comissões que funcionarão simultaneamente a repatriação, para que tenhamos essa matéria pronta. E hoje, na sessão do Congresso Nacional, nós vamos limpar a pauta de vetos novamente, que agora, de 30 em 30 dias, nós temos vetos que trancam a pauta, nós temos que votar novamente os vetos e precisamos votar a redução da meta fiscal de 2015, deste ano, portanto, urgentíssimo. Precisamos votar a LDO e o orçamento de 2016, são as matérias que nós estamos devendo ao país. Eu concordo com Vossa Excelência
Nós não temos muito a ver com essa crise toda, pelo contrário, alertamos sobre ela em vários momentos, cobramos providências, fizemos reuniões, recebemos aqui a totalidade dos governadores, quase a totalidade dos prefeitos das capitais, fomos propositivos, sugerimos uma agenda a partir de projetos de todos os senadores e senadoras. Essa agenda está andando, ou seja, do ponto de vista do Legislativo e do Senado Federal, o Senado vai fazer tudo para colaborar com o país, até para não assumir responsabilidade nesse momento dramático da economia e da vida nacional. Eu hoje disse, de manhã, quando falava com a imprensa, que ninguém pode pensar em velejar em mar revolto, de que é fundamental que nós possamos, como disse o senador Moca, colaborar com uma agenda, né, que seja uma agenda necessária para que o Brasil caminhe. Eu quero mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, a exemplo do que já foi feito aqui por outros senadores que me antecederam, quero encaminhar favorável a esse projeto, cumprimentando o senador Paulo Bauer pela importância desse projeto, principalmente neste momento, cumprimentar a senadora Simone pela relatoria e, ao mesmo tempo, agradecer à senadora o acolhimento de 2 destaques da minha autoria. Portanto, é um projeto meritório, é um projeto oportuno neste momento que estamos vivendo. Portanto, meu voto é sim. Senhor presidente, quero também registrar os meus votos nas matérias anteriores. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador Telmário Mota. Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse esforço que Vossa Excelência tem feito e encaminhando o Senado, naturalmente, para limpar essa pauta e o Senado responder ao Brasil com uma agenda extremamente positiva. Depois também quero parabenizar pela escolha do senador Walter Pinheiro para essa matéria tão importante. Não só ele domina, como ele está apto a fazer isso. Então, Vossa Excelência fez uma escolha, sem nenhuma dúvida, técnica acertada. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem, senador Magno Malta. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência registrasse o meu voto nas votações anteriores, conforme a orientação do meu partido, e faça um registro, senhor presidente, que no domingo próximo passado, eu estive em Pernambuco, na terra do senador Humberto e do senador Fernando, lá especificamente em Caruaru, fazendo uma palestra de um evento sobre política e educação, promovido pela Faculdade Anchieta, com mais de 3.000 alunos, um auditório lotado, e quero parabenizar a Faculdade Anchieta pelo trabalho e pelo tema desse congresso, até porque para alimentar 3.000 alunos interessados nesse momento difícil que vive a nação brasileira, e cada um raciocinando a seu modo diante do sofrimento que tem sido imposto a essa nação pelo desgoverno que tem sido praticado nessa pátria. Desesperados, porque enganados foram com a propaganda do FIES, aquela velha arapuca que se faz no interior para pegar passarinho, coloca meia dúzia de milho, quando o passarinho vem, a arapuca cai, o passarinho fica dentro. E a história do FIES, no último ano, nas vésperas da eleição, como ele cresceu, como ele iludiu o senador Walter. E milhares de jovens, de mães de família, de adultos, interessados no banco da faculdade, se matricularam, bateram na porta, disseram que o site estava travado. Mentira, eles travaram o site, que o ministro retirante, que já se retirou, depois confessou exatamente que não tinha nada travado, que nada deu problema. O problema é que não tinha dinheiro para o FIES. E eu encerrei minha palestra lá dizendo o seguinte: não esperem FIES
Como esperar fiéis dos infiéis? Os infiéis prometeram fiéis e não cumpriram, porque infiéis são. Parabéns à Faculdade Anchieta. Nós vamos ter que fazer 3 votações. Com a palavra, Vossa Excelência. Gostaria de parabenizar, digamos, a iniciativa do senador Paulo Bauer, que aperfeiçoou, digamos, esse instrumento tão importante que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E fazer com que, através desse aperfeiçoamento, ela possa, de fato, produzir muitos e bons frutos. Também parabenizar, digamos, a Simone Tebet, que foi a relatora desta matéria e que também soube acolher, digamos, as emendas que surgiram ao longo da sua tramitação. Esta lei foi importante, digamos, lá em 2001 e se manteve firme, pautando a boa gestão pública. E eu estive ao lado do senador Paulo Bauer na caminhada política do ano passado, ele como nosso candidato a governador. E tive a oportunidade de ver em vários momentos o quanto ele tem demonstrado preocupação exatamente com as questões da boa administração. E aqui no Senado, com esta lei de sua autoria, com certeza nós vamos aperfeiçoar esse instrumento legal. Então, queria parabenizar a ambos, ao autor Paulo Bauer e a Simone Tebet, a relatora deste importante projeto de lei. Presidente. Presidente. Abra o painel, presidente. Presidente. Abra o painel, os discursos seguem. Presidente, abra o painel, os discursos seguem. Só um minuto. Eu gostaria de comunicar à Casa que há um entendimento para a votação dessa matéria. Então, nós vamos proceder à votação, abrindo o painel, primeiro para votar o texto base, depois nós votaremos nominalmente uma emenda da senadora Simone Tebet e depois nós votaremos 2 destaques da senadora Lúcia Vânia e do senador Pimentel, dos incisos 1 e 4, que fazem parte do entendimento. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Presidente. Há sobre a mesa requerimento de destaque. Há ainda sobre a mesa requerimento para votação em globo dos requerimentos de destaque. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os 2 destaques. As matérias destacadas serão votadas oportunamente. Em votação, a matéria de mérito, ressalvados os destaques e a emenda da relatora. Senhoras e senhores senadores já podem votar. Senhor presidente, a rede vota sim. Senhor presidente, pela ordem. A rede vota sim, senhor presidente. A rede vota sim. A rede encaminha o voto. Os senhores e senhores senadores, os líderes poderão encaminhar a votação. Senhor presidente, pelo PMDB. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores vota sim. PT vota sim. E o governo também. PSD, senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, Democratas encaminha voto sim. Democratas encaminham voto sim. O PSDB vota sim, senhor presidente. PSDB encaminha o voto sim. Senhor presidente, encaminha o voto sim. PSD encaminha senhor o voto presidente, sim. Já que o PR não tem líder aqui, eu voto sim, viu? O PSB vota sim, senhor presidente. PP vota sim, senhor presidente. PR vota sim, senhor presidente. PSB, senhor presidente, vota sim. PSB vota sim. Como PT vota sim. O PMDB encaminha o voto sim. Senhor presidente, e elogiando aqui a postura da senadora Simone Tebet, que foi a nossa relatora nesse projeto. Portanto, o PMDB PPS vota sim, senhor presidente. PMDB vota sim. PPS vota sim. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Lembro que essa é a votação de lei complementar que, para aprovar a matéria, precisa ter 41 votos sim. Portanto, peço às senhoras e senhores senadores que se encontram nos seus gabinetes que venham ao plenário votar. Nós Senhor presidente, 3 votações nominais. Senhor presidente, o PDT vota sim. Eu fiz aqui senador Magno Malta. Eu fiz uma referência e informei da minha ida a Caruaru no domingo próximo passado e não registrei o senador Douglas Sintra, que é morador de Caruaru, que está aqui no lugar do nosso querido Armando Monteiro. E ele é da cidade. Eu falei o nosso querido Fernando Humberto Costa, mas o Douglas eu não falei. A favor do Douglas eu tenho tudo. Contra a Sintra eu tenho tudo contra, que é a cerveja, né? Mas o Douglas eu gosto muito.
Senador Dário Berg, com a palavra logo após a senadora Simone Tebet. Presidente, é só para fazer 2 registros. O primeiro, pedir para a Vossa Excelência registrar o meu voto nos 2 embaixadores. Infelizmente, registrará o voto de Vossa Excelência. Em segundo lugar, fazer o registro de cumprimentar o catarinense senador Paulo Bauer pela iniciativa do projeto que aprimora a gestão fiscal e que um dos maiores problemas que nós vivemos hoje no Brasil está relacionado exatamente a essa questão. E cumprimentar também a Simone Tebet pelo excelente relatório, irretocável relatório, e que proporcionou a nós esse momento elevado do Senado Federal para que nós pudéssemos apreciar essa matéria. Portanto, eu quero registrar o meu voto sim, senhor presidente. Senadora Simone Tebet, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Antes de mais nada, para agradecer as palavras gentis dos colegas senadores e das colegas senadoras e explicar rapidamente essa emenda. Ela é muito simples. Ela altera o caput do artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, só para deixar claro algo que não está muito específico na lei. Dá a impressão que esse Conselho de Gestão Fiscal, da forma como está, para acompanhar e avaliar de forma permanente a política e operacionalidade da gestão fiscal, ele poderia ser criado também nos estados e nos municípios. Então, nós estamos incluindo apenas o seguinte termo: Conselho de Gestão Fiscal em âmbito de atuação nacional. Com isso, nós temos um conselho que interfere e que vai padronizar práticas contábeis e normatizar política de contabilidade fiscal, valendo para a União, estados, municípios e Distrito Federal. E ainda vai servir também como órgão de assessoramento técnico a esses entes da federação. As senhoras senadores já podem votar. Senhor presidente, eu verifico que muitos senadores que ainda não votaram se encontram na casa. Estamos aqui fazendo um apelo para que compareçam, já que esse é um projeto de lei complementar que precisa de quórum qualificado para ser aprovado. E pelo que se vê, temos unanimidade, temos o consenso dos partidos, o encaminhamento dos líderes pelo sim, e não podemos correr nenhum risco. Por isso, fazemos um apelo para que todos os senadores que se encontram na casa compareçam e coloquem seu voto favorável a esta matéria. Presidente Jucá, senhor presidente, apenas para com a palavra, senadora Vanessa. Voto sim do PCdoB. Encaminha, presidente, PCdoB. PCdoB encaminha o voto sim. Gostaria de solicitar a presença das senhoras e senhores senadores. Por favor, venham ao plenário. Estamos em votação nominal com um projeto de lei complementar que tem quórum qualificado para a sua aprovação. Não confunda.
Senadora Gleisi já votou? Vou encerrar a votação. Caiado já votou? Senhoras e senadores já votaram? Vou encerrar a votação. 56 votos sim. Matéria aprovada por unanimidade. Quero registrar que quem não votou na primeira votação, nós teremos mais duas. Então agora, em votação, emenda da relatora, já apresentada quando da apresentação do relatório. Você falou 56, são 57. 57 sim. Em votação, a emenda da relatora, que naturalmente tem parecer sim. Eu pergunto aos líderes se pode manter a indicação. PT vota sim. Da votação anterior. O PMDB encaminha o voto sim e concorda com Vossa Excelência de repetir a votação. PMDB encaminha o voto sim. O PSDB encaminha o voto sim. O PSDB vota sim. Então, estão mantidos todas as indicações. Kratas vota sim, presidente. O PR vota sim, senhor presidente. O PSC vota sim, senhor presidente. As senhoras senadores já podem votar. Agora eu não posso mais, né? Votar. Agora mais não, agora eu estou muito presidente. Solicito às senhoras e senhores senadores que se encontram em outras dependências que venham para o plenário votar. Nós tivemos na outra votação 57 votantes, portanto, precisamos repetir o quórum de votação. Lembro que nós teremos mais uma votação nominal além dessa, que será feita também rapidamente. Votação, senhor presidente. Um minuto só que o senador Valdir Raup está votando. Daqui a pouco não tem mais ninguém. Pela ordem, presidente. Ordem, senador Donizete. As duas últimas votações eu votei sim. A ata registrará o voto de Vossa Excelência. A ata registrará. Vou proceder à apuração dos votos.
Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não? Segura aí um minutinho. Agora já abriu? Infelizmente, já foi totalizado aqui. Vossa Excelência votará na próxima votação e última. Então, meu voto é assim, viu? Tá bom. Registro, por favor. Vossa Excelência. Para depois dizer que eu lhe avisei. Zero, abstenção, presidente, zero. Aprovada a emenda por unanimidade. Meu voto também é assim. Vamos votar agora em globo os dois destaques que fazem parte do acordo. Como são destaques para retirar do texto matérias que estão colocadas, a orientação para quem quer retirar é não. Portanto, para honrar o acordo, a indicação de voto é não. Como votam as senhoras e senhores líderes? Vota não. PMDB vota não. Posso falar pelo nome. PT vota não. PT vota não. Governo vota não, senhor presidente. PCdoB vota não. PSDB vota não. Partido Progressista vota não, senhor presidente. PP vota não. PSB vota não, senhor presidente. PSD vota não. As senhoras e senhores senadores já podem votar. PSDB vota não, senhor presidente. PSDB vota não, presidente. Senhor presidente, já que o PR não tem liderança, o PR vota não. PPS vota não. Eu voto não. PR vota não. PSD vota não. PSD vota não. Aqui na ausência do nosso líder, Omar Aziz, que encontra-se cuidando da saúde, ainda não está hospitalizado, não, está cuidando da saúde. Estamos aqui como vice encaminhando o voto não. Muito bem. Senhor presidente, o democrata vota não. Democratas vota não. Vou proceder à apuração da votação. Senhor presidente. Senhor presidente.
Pois não, senadora? Não, ok. Consegui votar e aproveito para pedir que possa consignar que nas votações anteriores seguir a orientação do meu partido. A ata registrará o voto de Vossa Excelência. Indago se alguma senhora ou senhor senador deixou de votar. Vou proceder à apuração. Sim, 2, não 51. Portanto, os destaques foram aprovados e retirados dos textos os incisos 1 e 4. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final da matéria, que será publicada na forma regimental. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria vai à Câmara dos Deputados.